Comecei em Juiz de Fora. O primeiro contato foi no colégio jesuítas, foi um professor de educação física, o nome dele é Dario. Com 14 eu comecei, com 16 eu estava em São Paulo, já jogando no Banespa, numa equipe adulta. Com 18 anos estava na seleção brasileira, com 21 era campeão olímpico. Eu falo que eu tive 2 fases na seleção brasileira. A primeira delas, nos primeiros anos, que eu era titular absoluto e jogava o tempo inteiro, fazia 30 pontos. E a última fase, os últimos 4 anos, que eu era reserva absoluta. Entrava pouco e jogava um pouco, mas eu tenho a sensação de que eu fui mais importante nos últimos 4 anos do que nos primeiros 4 anos. Fiquei 4 anos ausente porque eu fiquei na praia, né, jogando vôlei de praia. E quando eu voltei para a seleção, eu tive que reconquistar meu espaço e isso foi muito bacana. E aí eu falei, cara, se eu entrar numa deprê aqui de ficar no banco, de achar que isso aqui é ruim, eu não vou ficar aqui, porque não vai ser bom. E aí eu mudei um pouco a ótica do negócio. Eu falei, cara, eu treino todo dia contra a melhor seleção do mundo, que era a seleção brasileira. E aí eu falei, maravilha, então eu sou o melhor reserva do mundo. Né? E eu gostei, comecei a agir dessa forma. E usava os melhores jogadores do mundo para melhorar. Então eu treinava contra o saque do Giba, ou contra o bloqueio do Gustavo, ou contra a recepção do Nauber. E isso virava motivação para mim. Se era para dar um pouquinho de água, eu dava um pouquinho de água. Se era para abanar o cara que estava calor, eu abanava o cara que estava calor. Se fosse para entrar para sacar, eu entrava. Se fosse para jogar o jogo todo, também eu entrava. A conquista não tinha tempo ruim. De Atenas, por exemplo, eu não entrei. Mas eu tenho uma sensação, assim, uma lembrança muito forte, um gosto de realização muito grande. Então, a grande conquista de 92 e a última de 2004 foram os 2 momentos mais importantes da minha vida. Se a gente for querer colocar no meio aí, talvez, aquele saque lá da final do Campeonato Mundial. O saque de 2002 foi no Mundial da Argentina. Fomos para a final contra a Rússia. Na manhã do jogo eu falei que eu ia fazer o saque do título, que eu ia fechar. Falei para o fisioterapeuta que estava do meu lado e fiquei treinando um pouco mais de saque durante o treino. E aconteceu. 12-12, o Bernardinho faz uma substituição, eu entrei, aí eu ataquei uma bola na saída, ficou 13-12, aí eles atacaram 13-13. E eu estava na última posição antes do saque. E aí caiu a ficha. Eu falei, cara, 13-13, se a gente rodar, 14-13, quem vai pro saque sou eu. E eu vou fazer o saque. Aí eu rodei, foi para mim a bola de novo, e eu fui na direção do saque. E o Bernardo ia fazer a substituição ao contrário, mas aí ele falou, não, você vai sacar. E eu comecei a bater a bola no chão, tinha superstição de bater a bola em múltiplos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e sacar. Nessa hora o técnico russo pede uma substituição, né, e coloca um cara bem no buraco onde eu tinha imaginado sacar. Ainda bem que ficou um tempo mais e foram 24 vezes que eu bati a bola no chão. Deu tempo de pensar no que eu ia fazer. E ali eu falei, eu vou para onde eu acho que eu tenho mais facilidade, que é a paralela, é o corredor. Só que eu pensei em jogar a bola um pouco mais para dentro da quadra, porque aí eu ganhava um pouco mais de campo, né? E o meu gesto para fora assim é muito forte. E aí quando eu corri para dentro da quadra, o time russo não imaginava que eu fosse meter essa bola na linha. E aí foi para a linha. Né? Foi um pouquinho de cagada, né? Mas também faz parte do esporte. O maior aprendizado que eu tive com essa situação foi o seguinte: o Giba fez 400 pontos nesse campeonato. Eu fiz 3. Talvez todo mundo lembre mais de mim do que dele. As pessoas às vezes se acham muito pequenas. Eu não posso mudar o rumo das coisas, às vezes eu sou só um funcionário pequeno e tal. Se a gente acreditar, a gente muda. A oportunidade às vezes acontece. Agora a gente tem que se preparar. A sensação que eu tenho de 92 é de uma ingenuidade, de uma pureza tão grande que, sinceramente, na nossa cabeça não existia mais nada do que só vôlei. Nós estávamos numa Olimpíada e cercado de novidades, cercado de coisas muito atrativas, porque uma Vila Olímpica é uma Disneylândia. Você encontra um montão de coisa bacana, um montão de situações diferentes e novas e super interessantes. Mas a nossa cabeça era vôlei, era jogar. A de Atenas eu lembro o pódio. Eu lembro o pódio, eu estava do lado do Nauber. E aí, quando a gente... E eu queria sempre... Quando a gente começou a cantar o hino nacional em 92, foi muito curto. Eles editaram o hino e, eu falei, mas só isso, o hino, eu queria tocar o hino inteiro, eu queria cantar o hino inteiro. E quando chegou Atenas, eu falei, agora é a minha vez. Eu falei, eu vou cantar esse hino como se fosse o meu hino, o último hino da minha vida. E foi assim. E eu comecei a cantar
E acho que o hino foi editado, sei lá o que aconteceu, o Norberto, num determinado momento, me deu uma cotovelada e falou, você está cantando o hino nacional errado. Eu falei, Norberto, não enche o saco, deixa eu cantar o hino do meu jeito, que esse hino é meu. E eu demorei 12 anos para poder cantar esse hino nacional, então para que já está acabando. E outra sensação que eu tinha é porque eu tinha passado por tudo em Barcelona. E aí quando eu comecei a sentir mais o gosto das coisas. Eu sabia o que a gente ia passar depois da conquista, eu sabia tudo o que ia acontecer. Então eu aproveitei mais. O meu maior ídolo é o Ayrton Senna. E aquelas imagens dele segurando a bandeira assim dentro do carro e tendo até dificuldade, aquela cena dele levantando o troféu com dificuldade porque ele chegou no limite dele. Alguém tenta ajudá-lo, ele falou, não, pode deixar que eu vou tentar e vou conseguir. Aí ele respira e levanta o troféu, segura um pouquinho assim, treme e depois deixa cair. Então eu gosto dessa cena, assim, de vitória. Ele me remete muito a isso, vitória. Ele é um campeão. Era um cara que na época nada dava certo no Brasil, o cara ganhava tudo. Isso me marcou bastante. Eu acho que eu, por exemplo, que veio na minha cabeça, desenvolvi um desejo, uma paixão muito grande pela seleção brasileira, eu acho que em função disso. Eu acho que o Oscar, por exemplo, também tem essa paixão e gosta de dizer que adorava jogar para a seleção brasileira, que a seleção brasileira era tudo, para mim também é. Eu não vou negar para você que eu comecei uma nova carreira na minha vida em função da seleção brasileira. Eu não vou negar, eu não nego isso para ninguém. Um dia eu quero estar na seleção brasileira, é isso que me motiva. Agora, quanto tempo vai demorar isso, eu não sei. Nem sei se eu vou. Agora, aquilo lá é tudo para mim. A seleção brasileira, para mim, é escutar o hino nacional, jogar lá fora, representando o Brasil. Por um atleta, eu acho que deve ser o máximo. Deveria ser o máximo. E às vezes a gente muda, as situações mudam os valores. Igual outro dia, meu filho de 7 anos, na época ele tinha 7 anos, hoje ele tem 13, e ele disse que queria ser jogador de futebol porque ele queria ter uma Ferrari e porque ele queria ter uma loura bonita do lado dele. Aí eu falei, pô, Jean, vamos mudar a tua perspectiva? Imagina você entrando no Maracanã com 60 mil pessoas, 80 mil pessoas, não sei, gritando o teu nome, cara. Aí você vai e faz um gol e todo mundo, Jean, Marco, Jean, Marco. Você imagina, olha só, isso é muito mais legal do que uma Ferrari e uma mulher bonita. Então, às vezes eu fico triste com esses valores que principalmente os jogadores de futebol passam para as crianças, porque esporte não é isso. Esporte é você ter vontade de vestir a camisa da seleção brasileira, ter vontade de fazer gol, entendeu? É ter vontade de fazer o seu melhor. O resto é consequência. Todo mundo ganha dinheiro para fazer tudo. Né? É consequência. Todo mundo que é bom em alguma coisa ganha dinheiro. Agora, os valores para a nossa sociedade, para as nossas crianças, é isso. O esporte não é só mulher bonita e carro bonito.